Olá, olá, meus amigos. Muito boa noite. Estou muito feliz com a live que a gente vai fazer hoje para levar um pouco de paz, palavras de equilíbrio, de fé, de amor, que a gente está precisando tanto nesses dias, né? A gente vai fazer aqui uma conversa, uma live hoje que há muito tempo eu estava querendo fazer. Há muito tempo. Oi, Léo Preto, um beijo para você. As boas. A gente vai conversar hoje, Léo, e meus amigos que estão aqui. A gente vai conversar com a Monja Coen. A Monja Coen fechou uma entrevista com a gente e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. A Monja eu acho que é uma palavra que a gente está precisando ouvir hoje, né? A gente está precisando de palavras de fé, de esperança. Está todo mundo muito triste, com muito medo. Os níveis de ansiedade estão altíssimos, né? Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui, porque eu acho que ela já chegou. Ainda não, eu me enganei. Então, daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. Então, e aí, gente, é o seguinte, aí quando eu recebi a confirmação de que a Monja ia falar com Só Notícia Boa, eu fiquei numa alegria, assim, incrível. Ela é uma mulher fantástica, né? É uma mulher fantástica e tem palavras de muita sabedoria. Precisamos acalmar a mente, está falando a Cris Fausta. É verdade, é verdade. E é por isso que a gente vai conversar com ela. Vai conversar com ela porque os dias estão muito obscuros, né? As pessoas estão muito estranhas. E assim, o que será que está acontecendo? Né? Para onde a gente vai? Qual o nosso futuro? Né? Antes de ir nosso futuro, a gente tem que pensar no nosso presente. Antes de fazer a Monja já chegou? Que linda! Antes de fazer a entrevista, a gente sempre se prepara, né? Eu fui assistir alguns vídeos da Monja e aqui, ela aqui, que linda. E, sabe, até para dar uma elevada no meu próprio espírito, né? Que a gente está Que precisando bom. muito. Monja! Oi! Muito boa noite! Que bom que você foi assistir meus vídeos. Ah, sim, claro. Inclusive, quando eu comentei aqui em casa que a gente ia fazer a entrevista com a senhora, eu falei com a minha filha, né? Minha filha Lorena foi quem deu o nome para o portal Só Notícia Boa, porque ela não assistia o papai na televisão, porque eu era apresentador de telejornal, sabe, Monja? Aham. Eu apresentava um jornal aqui em Brasília às 7 horas da noite. Ora, ora, ora. E aí eu descobri que a minha filha não me assistia porque ela tinha medo de assistir ao pai na televisão. Tá certa ela. E assim, e aí fui conversar com ela e ela me disse que ela me amava. Só que ela tinha 10 anos na época, hoje ela tem 19. Eba. Já é uma moça. E aí ela falou assim: papai, eu gosto só de notícia boa. Aham. E assim nasceu, há 9 anos, o portal Só Notícia Boa, para levar informação positiva, para melhorar o dia das pessoas. Eu sou conhecido como jornalista que trocou a notícia ruim pela notícia boa, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelos vídeos que você gravou, maravilhosos, adorei, a gente ficou muito feliz aqui em casa. E foi aí que eu descobri que a minha filha é sua seguidora e ela sempre assiste aos seus vídeos, ela tem 19 anos. Que linda. Lorena, ela deve estar assistindo a gente. Filha, um beijo. Está estudando lá no quarto, mas assistindo a gente. Oi, Lorena. Monja, muito obrigado. A gente está precisando ouvir uma Sim, palavra sua. A gente está precisando, a gente está vivendo momentos obscuros, nem me fale. não é? E Hum, assim, assim, as suas palavras de fé, de equilíbrio, de paz, de amor, é o que a gente está precisando hoje. Por quê? Eu interajo muito
com os nossos seguidores. O Só Notícia Boa tem seguidor em 120 países. Vou chamar um povo aqui. Vai falando. A gente tem seguidores em 120 países. E as pessoas sempre me falam a mesma coisa, que elas estão vivendo uma crise de ansiedade nesse momento, presas dentro de casa. Não é assim? A prisão em casa já questiona. Não é? Que prisão é essa? Apesar que eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não tenho qualquer espécie de problema com solidão, não tenho qualquer espécie de problema em estar preso na minha casa. Eu amo a minha casa, é o meu porto seguro, é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu estou feliz com as pessoas que eu amo, minha mulher e minha filha, não é? Então eu não tenho qualquer, mas eu compreendo o que as pessoas estão sofrendo. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para a senhora é para a gente falar sobre ansiedade. O que a gente pode fazer, o que as pessoas podem fazer nesse momento, exercício, pensamento, o que elas podem fazer para segurar essa onda nesse momento, porque isso vai passar. A gente sabe que vai passar. Só que é o momento da gente se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama e não sair de casa, de preferência, não é isso? Aí, fica em casa. Fica em casa, fica tranquilo e aprecia a sua casa. Mesmo que sua casa seja pequenininha, que seja um barraquinho pequenininho de um cômodo só. É um lugar bom de ficar. E percebe quantas coisas dá para se fazer em qualquer lugar. Então, não é dizer, não é prisão, isolamento não é prisão, pelo contrário, é um refúgio, é uma oportunidade da gente entrar em contato conosco e de viver o presente. Não adianta ficar pensando, quando vai acabar? Quando... Parece uma criança no carro, né? Que fica dizendo, já chegou, vai chegar, está chegando. Essa ansiedade é natural, a gente já teve isso na infância. E agora, nessa nossa fase, a gente está passando por isso. De várias coisas, que a pandemia acabe, que o governo mude de palavrório, né? Que tudo isso, a gente está querendo que tudo isso acabe logo. Mas tem o seu tempo de maturação. E nós temos que aguardar. Nisto, a gente volta para o presente. E esse voltar para o presente tem a ver com respiração. Ninguém acredita, mas é isso, é respiração consciente. Uma respiração profunda, abdominal, que não é só... As respirações emocionais são torácicas. A gente respira aqui em cima, né? Ansiedade, vai chegar, não vai chegar, o que vai acontecer, né? E quando você abaixa isto, você entra num estado de equilíbrio. Então, eu tenho um exercício muito simples. É sentado numa cadeira, sem encostar, alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, alinha as orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo, e vamos fazer uma respiração completa. Inspiramos pelas narinas, sem forçar, deixa só o ar entrar. Aí vamos soltar pela boca, abrindo a glote, faz um som, alguma coisa assim, ó. O mais longo possível. E observe que no final da expiração há uma contração no baixo abdômen, não precisa forçar. Ela acontece. Vamos fazer de novo. Ó. Inspira. Aí a gente fica um pouco quietinho. Observa como está respirando. Percebe que ao inspirar, a caixa torácica se expande para todas as direções. Para frente, para trás, para os lados. E ao expirar, ela se contrai. É só isto. Sente a temperatura da sala. Agora a gente pode respirar só pelas narinas. Se quiser, põe a língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ela só encosta ali e observa como você está a temperatura da sala, os sons que possam haver na sala, se há fragrâncias, odores, luz e sombra. Os olhos ficam entreabertos e percebe a diferença de luz e sombra. E aí você observa a sua mente. Tem pensamentos, não pensamentos. É tudo normal, está tudo bem. A gente pensa, tem momentos que não pensa, tem memórias, tem ansiedade, tem prazer, tem tristeza, tem alegria. Então você fica alguns momentos nessa observação de si mesmo. Porque ao observar você mesmo, você fica conhecendo você. Conhecendo o funcionamento da sua mente e do seu corpo. E esse conhecimento é libertador. Porque eu não estou aprisionada, eu estou aqui. Meu corpo não é uma prisão que eu quero largar, é como a casa, não é uma prisão que eu quero sair e ir para onde? Onde eu vou junto.
Se eu não gosto de mim, se eu não sinto prazer na minha companhia, não vai ter jeito, porque são 24 horas por dia, 365 dias por ano que eu estou comigo. Então eu tenho que sentir prazer nessa companhia. E tem outras coisas simples para trazer para o agora, sabe? Às vezes na casa você muda, por exemplo, a lata de lixo no seu escritório. O lugar que você jogava papel, em vez de ficar da direita, fica para a esquerda. Então sai do automático. Vai escovar os dentes, em vez de começar de um lado, começa do outro. Presta atenção no que está fazendo. Lavar as mãos, agora somos todos especialistas, né? Mas enxugar. Eu quero saber se estão enxugando direitinho. Porque do mesmo jeito que lavou, tem que enxugar dedinho por dedinho. Ó. Enxugar no vão do dedinho. A gente não faz isso. A gente sai com a mão molhada, às vezes, no banheiro. A toalha fica mais ou menos e a mão fica molhada. Então, a gente prestar mais atenção no que está fazendo. Na hora de comer, a melhor coisa é comer em silêncio. Eu sei que às vezes não é possível, com familiares e tudo, mas tentar um pouquinho. Olha para o prato da comida e pense quantas formas de vida necessárias para um prato de comida chegar à nossa frente. Nem que fosse só arroz. Você pensar que teve alguém que plantou, alguém que colheu, alguém que limpou, alguém que vendeu, revendeu, que chegou na loja, você foi lá, comprou, tinha um fogão para cozinhar. Então vamos pensar no minério de ferro, no alumínio. A vida toda da terra está presente num prato de comida. Se você pensar nisso, vem assim uma gratidão incrível, uma percepção que estamos interligados a tudo e a todos, e por isso cuidamos. Nós não cuidamos. Diga, A Fábio. senhora falou de gratidão. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Só Notícia Boa. Sempre fala, porque assim, não é só. A gratidão não é só ser grato, né? Gratidão é a gente enxergar, é a gente prestar atenção nas coisas todas que a gente tem. Eu fiz um exercício com a minha filha há alguns dias atrás, que ela estava meio triste, e a gente tem assim, a gente mora num lugar lindo. Nós temos a natureza aqui atrás, na minha frente, né, atrás de onde você está vendo, aqui na minha frente, nós moramos numa área de proteção ambiental. Quando termina o nosso terreno, começa uma área de proteção ambiental. Então, nós temos uma imagem linda, verde, maravilhosa, assim, muitos animais, revoadas de pássaros. A gente mora num lugar assim privilegiado, graças a Deus. Que bom. Então a gente estava aqui na parte de cima da casa, olhando para esse local, e aí eu disse para ela estava triste, eu falei, filha, eu falei assim, você já pensou quantas coisas você tem para agradecer? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu estou falando de gratidão. Vamos fazer um exercício? Vamos contar 10 coisas que você tem para agradecer. Ela falou, 10? 10? Vamos lá, vamos lá. Começa. Você tem a casa linda, você mora num lugar maravilhoso com a natureza. Aí ela começou, aí eu tenho meu namorado, aí não sei o quê, parará, minha faculdade, porque ela está fazendo medicina veterinária, ela ama os animais. Que linda. Além de apresentar o jornal, porque a gente tem um telejornal de notícia boa semanal, que a gente pega as melhores notícias da semana e a gente faz um telejornal, igual eu fazia na televisão. E ela hoje apresenta comigo esse telejornal. Que Né? linda. Enfim, aí quando chegou na 10ª, eu falei para ela assim, agora vamos ver se a gente consegue chegar na 20ª, 20. Ela falou, 20? E começou, 11, 12, 13. Monja, a gente tem tanta coisa para agradecer. Aí eu comecei ensinando para ela, eu falei assim, filha, eu começo pela noite, quando eu vou dormir. Eu começo agradecendo, sabe a quê, Monja? Você vai dar risada. Eu começo agradecendo a textura do meu travesseiro, quando toca aqui no meu rosto, aquela sensação gostosa do travesseiro geladinho, cheirosinho, graças a Deus. Eu começo agradecendo por isso. É assim que eu termino a minha noite, agradecendo pelo que eu fiz, que eu vou lembrando do meu dia, o que aconteceu. E aí eu ensinei isso para minha filha. Uhum.
E ela passou a agradecer também, e ela viu que ela tem muito mais do que 20 coisas para agradecer. Por que eu estou falando de gratidão? Porque eu acho que quando a gente começa a olhar o que a gente conseguiu, as pessoas que a gente tem à nossa volta, a nossa saúde, agradecer por respirar, É isso. não Não é? precisa de aparelho, né? Pois Não é. Quando a gente precisa. começa a olhar para tudo isso, eu acho que o cérebro da gente ele é informado de que a gente tem muitas coisas legais e a gente para de ser triste, porque a gente começa a ser grato. É. É isso mesmo. Eu estava ouvindo outro dia, tem um programa na televisão francesa que chama Grande Livraria, né? E eles estavam um filósofo e uma psicanalista conversando, e ele lançou a ideia de que Voltaire dizia assim: eu preciso ser feliz para ter saúde. É uma coisa interessante, né? A saúde agora para nós parece que é a coisa principal, né? Todos Pois estamos é. preocupados com a saúde, com a medicina, a grande religião agora é o que a ciência fala, né? Se a ciência falou, nós sim, 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 vamos seguir com todo o carinho do mundo, os cientistas e as descobertas. Está tudo certo, mas é importante isso da saúde e dar importância à vida, né? Como... E aí tinha um autor que dizia assim: a sabedoria é apreciar a vida. E quem sabe apreciar a vida é quem tem sabedoria. Porque às vezes a pessoa está vivendo a vida e não percebe essa beleza que é a vida. Mesmo com dificuldades, às vezes você fica um pouquinho triste, não tem importância, ela passa. Não pode é ficar rodando na tristeza e só pensar coisas que não são benéficas. Eu tive uma aluna que era assim, e ela só reclamava de tudo. Então, eu fiz uma coisa parecida com você, só que eu não fiz junto com ela, foi minha falta. Agora, eu Ah, aprendi com você, porque eu disse para ela: olha, semana que vem você volta e me traga cinco, só pedi cinco coisas boas que aconteceram durante uma semana. E ela voltou e disse que não tinha encontrado nenhuma. Eu falei: como? que medo. Pois é, que medo, né? Ela não foi capaz de perceber nada, porque ela vivia num mundo negativo, num mundo triste, fechado, e não percebeu. Eu falei: gente, de manhã amanheceu. Você não achou que é bonito amanhecer? À noite anoiteceu. Não é bonito anoitecer? Só isso já é bom. Você encontrou alguém no elevador? Você cumprimentou? Você viu que tem pessoas no seu prédio? Você foi trabalhar, você tem um emprego. Não é legal? Você não gosta do que você faz? Você comeu, você pôde ir ao banheiro sozinha, sabe? Então, coisas que a gente não dá conta, que é uma bênção. Está viva, é uma bênção. E temos muitas coisas boas, né? Então, a pessoa não percebe mais. Em inglês, a gente fala take it for granted, que seria o quê? A gente pensa que é natural, é obrigação que seja assim. Não é. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito do monge vietnamita, o Thich Nhat Hanh. Ele pega um pedaço, pode ser de tecido, de papel, e ele diz assim: você está vendo que aqui tem uma nuvem. E ele fala: qualquer poeta vê, porque se não tiver nuvem, não há chuva. Se não teve chuva, não teve árvore. Então, você viu a chuva, você viu a árvore tem insetos, a árvore tem passarinhos, tem a terra, e de repente lá vem vindo o lenhador. Que medo! Mas o lenhador traz um machado, minério de ferro. O lenhador trouxe também com ele uma boia fria. E dentro do lanchinho dele tem um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. Esse pedaço de papel é feito de tudo que não é papel. O eu, o que eu chamo eu, é feito de tudo que eu não eu. Não só o corpo físico, que é, como dizem alguns cientistas, né, ele é reciclado de milhões de anos, nós somos velhíssimos, são prótons, elétrons e nêutrons reciclados dessa matéria cósmica de que somos feitos para chegar aqui, né? Mas também a maneira que nós falamos e que nos manifestamos, ela é resultado de inúmeras interações de pessoas com quem convivemos, de familiares, da genética, mas também de escola, professores, livros, programas, notícias. Do que nós nos alimentamos é o que nós nos tornamos. E nós nos podemos nos alimentar de coisas boas. Eu É adorei por essa. isso que eu fiz o Só Notícia Boa. Não Senhora, é? sabe que o Só Notícia Boa nasceu? O nome nasceu, como eu te falei, por causa da minha filha. Mas a ideia, o portal vai fazer 9 anos, mas a ideia surgiu há 11 anos.
porque quando eu comecei a apresentar o jornal, eu tive uma dor de estômago horrorosa e eu não sabia por quê. Fui Olha parar no só. médico e no Ah, médico a gente descobriu que o problema estava aqui, ó, não estava ah, aqui. Aí ele falou assim para mim: por que você não faz alguma coisa para equilibrar essa energia? Aí eu falei: o que eu posso fazer para equilibrar essa energia? Aí eu fiz um blog para ah, começar a falar de coisas boas. Isso deu certo. E aí, com o passar do tempo, eu queria que as pessoas elas vissem muitas coisas boas ao mesmo tempo. E no blog, ela sabe que você vê uma notícia só e você sobe, vê outra e sobe. Viu? Eu queria que as pessoas abrissem a página e vissem várias notícias boas. Eu queria fazer um site, eu queria fazer um portal, só que eu não tinha o nome para ele. E aham. aí, a Lorena me deu o nome, Só Notícia Boa, e a partir daquele dia, a gente focou Uhum. em coisas positivas. Quer dizer, eu leio tudo, porque para fazer o Só Notícia Boa eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Sim, Só que eu filtro. é isso. Eu deixo a notícia ruim para a imprensa comum dar, porque eles fazem isso muito bem. É. O que eles não fazem bem é dar notícia boa. Então a gente virou um oásis. Maravilha. Né? Eu brinco que algumas pessoas criticam a gente, sabe? Falam, poxa, no meio de tanta coisa ruim, você fica mostrando coisas boas, você não se sente mal? É. Eu falo ao contrário, porque Aham. assim, as pessoas já têm onde colher coisas ruins, elas não têm onde colher coisas boas, notícias boas. Então eu brinco que eu falo assim, ó, a imprensa comum é o prato quente que a gente come na hora do almoço, arroz, feijão, batata frita, bife, a salada. Nós, do Só Notícia Boa, somos a sobremesa. Aham. Aham. As duas coisas são necessárias, É sabe? Em verdade. momento algum, Monja, eu peço para que as pessoas, o pessoal que está seguindo a gente aqui, é prova disso. Em momento algum, eu peço para que as pessoas parem de assistir televisão, parem Uhum. de ler o jornal, porque eu acho que a informação é que transforma um povo. É graças à informação que as pessoas ficaram em casa e muita gente está viva ainda, É não verdade. é? É. Agora, assim, eu percebo que sem a informação positiva, as pessoas entram em pânico. É verdade. Ontem teve uma informação boa na imprensa comum. Quantas pessoas se curaram? Eu gostei de ver isso, né? Em vez de falar quantas morreram, quantas estão contaminadas, quantas foram contaminadas e se curaram. Eu sempre fico curiosa em saber quantas pessoas nascem por dia no Brasil. É uma Boa coisa que pergunta. não é? Estão nascendo crianças agora. A vida está se propagando. Agora, quantas morrem é fácil saber, né? Pois é. Mas mesmo isso, a gente sabe quantos estão morrendo da pandemia, mas a gente não sabe quantas pessoas. Até outro dia fizeram essa comparação, né? Quantas pessoas morrem por mês no Brasil, ou por dia no Brasil, ou no mundo. Enfim, nós nascemos e morremos, né? Mas não precisamos olhar só para a doença e para a morte. A minha irmã é médica. E quando ela foi fazer a faculdade de medicina, minha mãe esperava, mas minha filha, por quê? Por que, que vai lidar com a doença e com a morte? Tem tanta coisa mais bonita para fazer na vida. Ela acabou tornando-se uma professora, está até aposentada agora. Mas é verdade, né? Tem algumas profissões que você lida mais com a morte e com a dor. E é o que a gente está chamando os heróis, né? Porque daquilo que nós fugimos e ficamos em casa, são aqueles que são obrigados a sair de casa e vão lá tentar cuidar das pessoas. E estão fazendo coisas bonitas, levam os celulares para quem está na cama conversar com os filhos, com a família em casa. Tem gente que não tem celular, que não tem meio de falar com ninguém. Então, tem coisas muito lindas que estão surgindo, cantando, casando no meio do hospital. Nossa, eu mando mensagens para eles que às vezes estão muito cansadinhos e eu vi uns deitadinhos no chão, assim, em cima de umas caixas de papelão. Eu falei, medita, respira consciente, porque aí você alivia essa dor, esse sofrimento de estar no meio de tanta dor, de estar com tanta máscara, tanto equipamento, né? Olha para o céu. Nossa, o céu está mais azul. Brasília, onde você está perto da mata, deve ser sempre bonito. Eu moro em São Maravilhoso. eu moro perto do estádio do Pacaembu, onde tem agora um hospital de campanha e onde sempre teve muito trânsito. Eu Então, a minha conheço, eu casa sou de São Paulo.
A minha casa de meditação é numa ladeira barulhenta. E, de repente, a ladeira está quieta. E, de repente, o céu está azul e o ar está puro. E respirar em São Paulo ficou gostoso. Me contaram que fechou o buraco de ozônio da atmosfera. E, olha, tinha ontem uma fotografia de Veneza, cheia daqueles pássaros cor-de-rosa, sabe, as cegonhas cor-de-rosa. Que bonito, tinha peixinho nos canais. Eu tive em Veneza fazem muitos anos, há 60 anos atrás. Mas cheirava muito mal, porque a gente via, eu era criança, tinha 13 anos, eu via aquilo nos filmes, ai, Veneza, que bonito. Quando eu cheguei, falei, mamãe, fui com minha mãe, mãe, por que cheira tão ruim assim? Que cheiro ruim! Andar de barquinho lá, que horror, de gôndola. E de repente, Veneza está cheirando bem. Então, tem coisas que aconteceram, né? Tem mais pássaros aqui em São Paulo, ou eu sou capaz de ouvi-los melhor, porque há menos trânsito. Meus cachorrinhos, tem uma cachorrinha aqui chorando, porque ela queria muito passear. E ela não passeia mais. Se eu não saio, ela não sai. Estamos todos em isolamento aqui, há mais de 70 dias. E é interessante, não é? E eu vejo na praça pessoas que saem com crianças, jogando futebol, o hospital é do lado. E está todo mundo dizendo, até a polícia fechou para não entrar, mas as pessoas vão, elas acham que não é nada. Pode não ser nada. Alguns de nós contraímos o vírus e não acontece nada, escorre o nariz um pouquinho e sai. Mas alguns morrem. E não tem nada a ver com idade, nem com doença. É o corpo de cada um, né? Eu tive uma chefe que disse uma frase que eu jamais esqueci. Na dúvida, não ultrapasse. Ah, mas então, isso é do taoísmo. In doubt, don't. Na dúvida, não. Não é? Não faça, então, né? assim, temos que ficar em casa, ponto final. Vamos curtir a casa da gente da melhor forma possível. Tá todo mundo ficando barrigudinho. Nem me fale. Porque o fogão virou a vedete da casa, né? E aí a gente vai junto para o fogão, para fazer comida, para buscar receitas da vovó, sabe? Conhece a Rita Lobo? Conhece a Rita Lobo? Sim. Ela tem um programa de televisão, é uma joia, né? Ela ensina a fazer comida tão feliz, ela é tão alegre fazendo comida que dá vontade de ir na cozinha cozinhar, né? Mas fazer comida é uma terapia, não é, Monja? Eu acho assim, a gente curte muito. A Andréia, minha mulher, adora cozinhar. A minha filha aprendeu a cozinhar e está cozinhando muito bem. Eu também cozinho. E é uma delícia. E você poder sentar... Eu vou te contar um problema que eu tive na cozinha outro dia que não esperava. É. Estou lá na cozinha, eu gosto muito de chuchu. E eu tinha comprado um chuchu, tinham trazido para mim, eu tinha posto no altar. E eu demoro um pouco para comer as coisas, para deixar um pouco no altar, enfim. Aí peguei o chuchu, fui para a cozinha toda feliz. Na hora que eu cortei o chuchu, era um chuchu que estava grávido. Tinha uma chuchuzinha dentro. Você não sabe, eu separei aquele miolinho, enterrei, né? Falei assim, acho que vai dar chuchu daqui. E pensei que estava tudo resolvido, né? Pois você não acredita que à noite eu sonhei com o chuchu grávido? E o chuchu... Pois então, o chuchu que eu sonhei, ele era bem verdinho por fora e dentro tinha um chuchu bem clarinhozinho, mas aquilo pulsava. Eu falei, olha que coisa, está tudo vivo mesmo, né? Tudo está vivo. A gente não vê esse pulsar, né? Claro. Mas está tudo vivo e pulsando. Porque às vezes as pessoas reclamam que eu não sou vegana, sabe? E eles acham que como que a Monja não é vegana? Eu falei, não sou. São coisas da minha educação, da minha tradição. Não é tão importante para mim, mas quem sabe um dia me torne. Mas quando eu vi o chuchu tão vivo e no meu sonho ele pulsava assim, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Porque nem chuchu mais eu vou poder comer, com medo de eu estar matando um bebezinho. Mas é muito importante a gente olhar e perceber que tudo está vivo. É isso mesmo. Né? Em volta. Agora, eu sou de São Paulo, como eu falei para a senhora. Eu morava num prédio, num apartamento. Aí a minha filha, quando ela era pequenininha, ela tinha medo de formiga. Ela tinha medo de formiga. Olha, porque a gente morava no 13º andar no prédio. Hoje, que a gente vive aqui do lado da natureza, a gente aprendeu uma coisa muito louca. Assim, a gente, quando chegou aqui, quando a gente construiu essa casa,
os animais ainda achavam que era a casa deles aqui. Aham. Então, assim, uma das primeiras noites que eu lembro que eu dormi na parte de cima ainda da casa, eu encontrei um escorpião. Opa, isso é perigoso, hein? Um escorpião assim no chão, ao lado da minha cama. A hora que eu fui colocar o pé no chão, eu vi alguma coisa. Enfim. E conversando com as pessoas que já moravam aqui há mais tempo, eu descobri que a gente não pode matar as aranhas, porque aranhas e escorpiões, um é predador do outro. Eu não sei como é que funciona, não. A partir daquela data que me contaram isso, eu pego, toda vez que tem uma aranha, uma grande aranha, e aqui vem aranhas grandes, a gente está no mato, né? O habitat deles. Sabe o que eu faço? Eu pego a pá de lixo, aquela pá que tem um cabo, e depois a pá fica embaixo, aí eu ponho a aranha na base, desço, vou lá para o meio do mato e jogo a aranha para lá. É isso aí. É isso. A gente reaprendeu a viver com eles. A conviver, né? A Exatamente. coexistência. E a Pois gente é. E é tão que não é, gostoso isso. É tão gratificante você ver a vida assim. que A porta, a espontâneo. gente tem uma porta de vidro aqui, né, para fechar essa sala onde eu estou, tem uma porta de vidro. E às vezes algum passarinho vem e bate nela. Ai, ai, ai. Dói, A senhora né? não sabe a correria que é aqui em casa para salvar o bichinho. Porque, apesar do vidro ser verde, a gente colocou um vidro não Às vezes transparente. confundem, né? Pois é. E aí a gente pega o bichinho, a gente dá água para ele, a gente faz massagem, e daqui a pouco ele vai embora voando. Poxa, você viver perto da natureza É. te traz uma paz. Não, Você mas aprende a respeitar a vida. Não só a sua, da sua mulher, da sua filha. é de tudo que existe. De Por tudo isso que que eu gosto, existe. por isso que eu gosto desse exemplo do papel. Porque Pois é. vida da Terra está contida em tudo, em cada respiração nossa. Se não fossem as árvores, como é que a gente ia ter oxigênio? E se você. Olha, sua filha passou lá atrás agora. Ah, não vejo nela. Não Lorena, vejo Lorena. nela. Oi! Meu Deus, eu sou muito fã dela. Que Tudo linda, bem com a senhora? bem. Gratidão. Eu vim só, inclusive, te avisar para colocar o canal, que tem muita gente perguntando. E aí eu vou fixar aqui para as pessoas. Tá bom. Entra. Sabe o que é? Ela é altamente tecnológica, mas eu não Vou sou. chamar mais um povo aqui, peraí. Enquanto ela faz isso, eu chamo as pessoas aqui. Eu tenho uma Tá listinha. bom. Eu nunca tenho tempo de chamar todo mundo. Parã, 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 parã. Tarã. Eu não sei se eu já chamei, se eu chamo de novo, fica uma baguncinha. Eu avisei hoje para todo mundo, né? Eu pus no meu Instagram, pus no meu Facebook. Não, adoro isso. É importante a gente dar boas notícias, né? Como você falou, a gente não pode esconder o que está acontecendo, mas a gente tem que ver também o que tem de bom acontecendo, mesmo no meio da grande confusão, né? Então, E a se tem muita solidariedade é coisa uma coisa. A solidariedade é uma coisa que há 9 anos fazendo Só Notícia Boa, eu venho percebendo que as pessoas são sim solidárias, as pessoas têm sim um coração maravilhoso. Agora, nessa época da pandemia, o que aumentou de. Eu não estou dando conta de escrever tanta coisa boa, É isso aí, né? Não, tá bonito. principalmente de solidariedade. É isso. Então, nós temos essa capacidade. É que quando estamos em momentos mais graves como este, a nossa empatia se abre, né? Eu acho que nós nunca prestamos tanta atenção também, porque aí as notícias ruins vêm, de que tem muita gente sem água e esgoto. O que significa isso? Que nós temos que exigir dos nossos administradores que ponham água e esgoto no Brasil inteiro. É só isso que nós temos que fazer, porque nós não podemos fazer isso sozinhos. É uma administração pública. Então, aquilo que a gente percebe que não está bom, como é que eu vou atuar para que fique bom? E não só dizer, não quero ver. Não, eu vou ver e vou fazer alguma coisa. Alguma ação, escrever alguma coisa, chamar a atenção de alguém, né? Prestar, porque o Papa Francisco falava, olhe para os pobres, olhe para os pobres. E a gente passava, olhava, tem um pobre ali, já olhei. Não é? Então, agora todo mundo preocupado com os moradores de rua. Agora, os moradores de rua em São Paulo estão tendo cabaninha.
Eles não tinham cabaninha. Sabe a coisa assim de... Como é que chama aquilo? Quando você vai acampar, não tem uma cabaninha de Barraca acampamento? de camping? Barraca. Está cheio de barraquinha de camping na rua agora em São Paulo. Quando eu era criança, não tinha, não. Morriam de frio, agora está muito frio aqui. Dormiam Então, ao relento mesmo. e agora não, alguns deles têm barraquinha. Eu acho isso tão bom, porque se eu faço a opção de morar na rua, às vezes é uma opção, não é só porque não tenho condições, porque realmente eu não quero, ninguém manda em mim, né? Eu não sigo ninguém, não obedeço ninguém, eu quero ter minha liberdade preservada, tem os pesos disto, né? O frio, às vezes a dificuldade de alimentação, mas é diferente, o mundo está um pouco diferente, sim. E tem aquelas pessoas que levam alimentação, a prefeitura está dando alimentação. Então tem muita coisa bonita acontecendo, da gente ver que quando a necessidade é verdadeira, ela é atendida de forma verdadeira. Isso no budismo a gente chama de compaixão. E tem uma imagem que é chamada Kannon, que significa aquela que vê os lamentos do mundo. Não é que ouve, vê a necessidade das pessoas e atende às necessidades verdadeiras. E eu estava lendo um livro esses dias, que é um livro sobre um leigo, que é um grande mestre zen. Ele vivia junto com os monges, vivia junto com o Buda, mas ele nunca quis virar monge, ele sempre ficou como leigo. Mas se tornou iluminadíssimo e até ajudava os monges a encontrar seus caminhos. E um dos trechos desse livro é Buda conversando com seus discípulos e dizendo: todos nós vivemos em campos, em esferas, reinos, estados, Budas iluminados. Algumas pessoas percebem, outras não. Mas sempre é esse estado iluminado. E a sua casa é tão agradável quanto for o seu estado mental. Um bom estado mental, a casa é o paraíso, é o céu. É um lugar gostoso, porque é cheio de amor, de carinho, de respeito. Então, as pessoas que sabem desenvolver as virtudes e as qualidades vivem no céu, mesmo que a casa fosse pequenininha e que fosse num lugar muito poluído. Mas tinha uma coisa preciosa ali dentro, que é amor, que é ternura, que é respeito, que é cuidado, não é verdade? Enquanto tem pessoas que podem morar em grandes palácios e são infelizes, tristes, preocupadas com poder, com ganho. Nossa, às vezes eu vejo políticos falando, eles estão tão nervosinhos. Dá uma pena, sabe? A mãozinha treme, o olho está vermelhinho, né? E tem que brigar com os outros. Eu falei, coitadinho, que foi um bebezinho tão bonito, né? Era uma criança tão linda e optou por um caminho que não está fazendo ele feliz nem ninguém, não é? Que está trazendo tristeza, aflição. Vai ver que vai ficar com a dor de estômago que você tinha, porque tanta notícia ruim que deve chegar, não é? Chega, na redação chega muita notícia ruim. Assim. E tem pessoas até que confundem, às vezes mandam notícia ruim para a gente. Eu falo, gente, não é aqui. Não. São as outras. Aliás, eu gostaria que a senhora me falasse, É. a Luísa me lembrou bem aqui, a importância da notícia boa na vida das pessoas. Pois então, porque ilumina, porque traz um estado de plenitude, porque se fosse médica, ia até dizer, né, que vai projetar serotonina, endorfina, que são os liquidozinhos que vão no nosso cérebro e que nos fazem felizes, que nos fazem bem. Então, nós precisamos de coisa que notícias e palavras e gestos e atitudes que são benéficas, porque nós acessamos ao estado benéfico em nós. Ele existe em nós. E é que nem aquela história, né, que tem dois cachorrinhos, né? Um que é bravo, que morde, que briga, e outro que é manso, que é companheiro e alegre. E o pessoal diz, qual deles você vai alimentar mais? Tem um que você vai dizer, não, talvez a gente tenha que alimentar mais o malvado. Para ver se ele fica manso. Nunca me ocorreu isso. É verdade. Eu não sei a senhora, mas eu fico muito irritado quando eu estou com fome. Então, eu daria comida para esse cachorro mais bravo, que deve ser por isso. Eu tive uma vez um cachorro, era um Akita, que é um cachorro japonês que não late, mas pode ser uma fera. E ele era bravo. Quando ele veio pequenininho, uma vez eu soltei ele em casa, ele corria feito um louco. Falei, nossa, eu fiquei até com medo, entrei embaixo da coberta, assim, porque ele era muito agitado. E ele era um cachorro bravo. O que eu fiz? Ele ficou solto sempre, com muito carinho, muita alimentação.
Então você transforma um ser que já nasce com uma energia braveza, que às vezes é genética, sei lá por quê, mas na hora que você dá carinho, dá afago, muda. Então eu acho importante que a gente possa acalentar os outros, acolher os outros, não ficar jogando pedra nos outros, sabe? Só vendo erros, faltas, julgando e condenando pessoas. Eu falo um pouco como Mahatma Gandhi dizia, a ação pode ser errada, a palavra pode ser errada, mas a pessoa é uma pessoa humana. E eu tenho que acolher, entender por que está se manifestando assim e não cultivar em mim nunca raiva, ódio, rancor. Isso a gente cultiva em nós, aprende, né? Dalai Lama fala que a compaixão nem sempre é visceral. Você vê uma pessoa maltratando, sei lá, um bichinho, seja lá o que for, você fala, nossa, coitadinho do bichinho. Quando você for capaz de dizer, coitadinha dessa pessoa, que não abriu ainda o coração de compreensão, de compaixão, de amor e de sabedoria. O que fazer para que abra? Aí muda tudo. Não tem inimigo, não tem ninguém que você tem que lutar, fazer braço de ferro. É o contrário, né? O que será que aconteceu na vida desse ser que ficou assim? Mas pode mudar. Eu tenho certeza que todos nós podemos mudar. Tem uma história que era assim, era um homem ruim, ruim, ele era muito malvado, todo mundo que ele encontrava, ele matava e cortava um dedinho e pendurava no pescoço. Então ele fedia com aqueles monte de dedos, ele já tinha matado 99, ele disse que ia matar 100. E Buda, é uma história antiga, né? De 2.600 anos. Buda foi pedir esmola numa cidade. Essa cidade estava tão vazia como estão as cidades do mundo agora que estão em confinamento. E ele estranhou, porque ele morava na mata. Você imaginou, que nem os bichinhos, sai da mata, não tem ninguém na rua, faz a festa, né? Uhum. E ele não, ele ia pedir esmola para seres humanos. E não tem ninguém na rua, ele estranha. E ele vai na casa de uma pessoa que ele conhecia. E o dono da casa, quando vê ele na porta, puxa para dentro, venha cá, tem um bandido perigoso, um assassino, ele vai querer matar o senhor aí. Fique aqui dentro, se esconde. O Buda falou assim, eu não posso me esconder. Eu sou um monge e eu vim aqui para pedir esmola, eu tenho que pedir esmola. E vou sair para pedir esmola. E saiu com a tigelinha dele. E daí a pouco veio o cara, o bravão, disse que ele era enorme, né? E ele vem gritando, pare aí, monge! E ele continua andando. Pare, monge! Ele continua andando. Aí outro vem, corre, para bem na frente dele e diz assim, eu não mandei você parar. Diz assim, faz anos que eu parei. Você que não parou ainda? Aí ele, pela primeira vez, ele é capaz de escutar alguém. E eles conversam e vê que Buda não tem medo dele. Não sente nenhuma reação de repulsa por ele, como todas as pessoas sentiam. E conversa amorosamente. Ele acaba contando que na infância foi tão maltratado que ele achou que ser humano não prestava e que ele jurou que ia matar cada ser humano que encontrasse. E ele encontra, de repente, esse cara que acolhe, que é amor puro, que é compaixão, que é ternura. Ele se desmancha em prantos, se torna monge, toma banho, tira os dedinhos do pescoço e vira um homem bom. Eu falo, é possível isso, né? Nós, humanos, somos... O professor Cortella fala isso, eu adoro. Estamos grávidos de nós mesmos. Estamos nos autogerando, nos gestando. E nessa gestação que fazemos de nós, podemos fazer escolhas. E o que você faz é uma joia. Notícias boas, gente. Tem coisa boa acontecendo no mundo agora, nesse instante. Não deixe de ver o lado bom das coisas. Tem lado ruim, também tem que ver, né? Como você diz, não pode fingir. Mas tem que saber que mesmo no meio de toda essa pandemia, desse sofrimento todo que está por aí, que às vezes a gente acorda, fica meio triste mesmo, mas tem coisa boa. Os passarinhos estão cantando, os rios estão mais limpos, a atmosfera está mais pura e muita gente está pensando. Começaram a pensar, será que eu posso viver de forma mais simples? Será que eu posso pode, né? Não é? Pode. E ver essa coisa com a natureza. Teve uma antropóloga que disse assim, nós invadimos muito o meio silvestre. E se é verdade que veio do morceguinho, a gente sabe que morcego é muito sensível, né? Tanto que eles têm radares, né? Eles têm uma percepção incrível. Imaginou prender os coitadinhos numa jaula?
Eles devem ficar muito aflitos. E no meio da aflição, os vírus que viviam neles, porque lá era gostosinho, eles estavam livres e soltos. Na hora que eles estão presos, toda a estrutura dele, morcego, muda. E o bichinho que vivia nele deixou de ser confortável lá. Começou a ser ruim. E ele vai sair para procurar um outro hospedeiro. E ele vai procurar. E o ser humano é gostosinho, ele gostou, né? Uma moléculazinha assim, invisível, com uma camadinha de gordura. Fala, eu preciso de uma célula humana, né? E pronto. Ele é vida que quer viver. Ele não é um organismo, mas é uma proteína, né? E que quer viver. E é interessante que a gente fala hoje que é biocentrismo, né? Não é antropocentrismo. O ser humano não é o centro da criação e da vida. A vida é o centro da própria vida. E se nós cuidarmos do nosso entorno, de tudo que está à nossa volta, vai ser melhor para nós, que é o que você faz. Não tem que matar nem escorpião, nem cobra. Eu morei nos Estados Unidos e no Los Angeles, a gente quis construir numa área rural. A cachorrinha está latindo para os cachorros vizinhos. Não tem problema, daqui a pouco vai ser o meu aqui, a senhora vai notar também, relaxa. E aí tinham cobras. As cobras são territoriais, não é? E a gente tinha um monge conosco que era um biólogo. E ele aprendeu a pegar a cobra e tirar o veneno do dentinho dela. Então ele apertava, era simples. Ele pegava direitinho pela cabeça assim, apertava, o veneno caía, ele punha num vidrinho, guardava, pegava a cobra, embrulhava ela bem direitinho dentro de uma caixinha, pegava o carro, ia longe, longe, longe e soltava a cobra. Ela daí a pouco ia fazer o veneno de novo e não ia ser morta. Mas ninguém nunca matou cobra. A gente tirava o veneno e soltava longe, porque elas são territoriais, elas voltam. Então, são coisas que a gente aprende com pessoas que estão mais acostumadas no meio mais natural, né? meio mais silvestre, que nem você aprendeu a cuidar das aranhas. Das aranhas, olha que coisa mais doida, né? E assim, mas é legal, sabe? Assim, quando você começa a enxergar, eu acho que eu tô ficando velho, tô ficando meio doido, sabe? Mas doido assim positivo. Eu adoro gente doida, positivamente falando. É isso. Hoje, eu reparo mais as estrelas. Então. Eu abraço as minhas árvores que tem aqui. Eu também acho que se o vizinho olhar e falar, esse cara tá louco, ele tá bêbado, né? Mas, sabe assim, eu sinto que tem uma energia legal nessas plantas todas. Que eu faço embriagado de maravilhamento pela vida, né? E assim, eu sinto que rola uma troca de energias. Eu sinto muita falta do mar, da praia. Brasília está muito no centro aí, né? Pois é, e a gente morava em Santo André, antes da gente morar na capital, aí em São Paulo, a gente morava em Santo André, que assim, é meia hora, em 40 minutos você estava na praia. Né? A minha mulher, André, ela nasceu em Santos, então a gente sente muito essa falta. Agora, aqui em Brasília tem uma coisa legal, bastante, que é cachoeira. Olha só. Diz que Pirinópolis tem muita cachoeira, é ali perto, não é? Pois é. Mas Pirinópolis fica a quantos? 100 quilômetros daqui, Pirinópolis, filha? É perto, né? Mas aqui a 60 quilômetros, a menos que isso, tem várias cachoeiras aqui. Olha só. Como? Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros, minha filha está falando, que é outro lugar maravilhoso, porque eu fiquei sabendo que o pessoal lá tá super mal, viu? É que lá não tem hospital, né? Porque é super mal, porque é uma cidade turística, as pessoas pararam de ir para lá e os comerciantes estão em apuros, né? Por conta da... Enfim. Não tem hospital. Vai passar. Mas vai passar, né? Vai passar. Começa a vender online. Você sabe que eu vi um vídeo seu falando sobre esse vai passar. E assim, você já tem na voz a sua própria... Desculpe te chamar de você. Posso? Claro. Mas você tem na voz... Algumas pessoas já comentaram aqui. Você tem uma paz. Você tem uma vibração na voz. Independentemente de toda a cultura, de todas as palavras sábias que você passa para a gente, os ensinamentos, a sua vibração vocal, só de te ouvir falar, dá uma paz, dá uma tranquilidade. Assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão
assistindo a gente aqui, a audiência só aumenta. Eu estou vendo, é. A audiência é só subindo, como diz um amigo meu aqui de Brasília, um apresentador aqui, Henrique Chaves, um beijo para você. Assim, a paz que você dá quando você fala, eu acho que é o que as pessoas estão precisando ouvir hoje. Por quê? Quando a gente assiste aos telejornais, e eu assisto, sim, eu sou jornalista, eu confesso para você que o meu coração aperta, sabe? Assim, mas eu tenho certeza de que as emissoras estão fazendo certo em mostrar, sim, que as pessoas estão morrendo, sim, e que não são números, são pessoas, são pais, mães, filhos, avós. Né? Então, eu acho que o papel da imprensa é muito importante, sim, apesar da gente ficar triste, a gente está se prevenindo, a gente está sabendo o que está acontecendo para a gente não sair na rua sem máscara. É isso mesmo. É de fundamental importância a informação nesse momento, mesmo porque eu não vou entrar em questões políticas, porque o Brasil está muito dividido hoje, mas eu acho que faltou uma linha, faltou uma pessoa para dizer para todo mundo, olha, cuidado, não façam isso. Faltou. E aí a coisa se dividiu. E é por isso que a gente está tendo tantas mortes. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque eu acho que políticos... Eu aprendi isso aqui em Brasília, Monja. Eu adorei isso. Eu aprendi muito aqui em Brasília. Eu trabalhava numa emissora pública aqui, e aí eu percebi um funcionário lá que entrava governo, saía governo, e ele continuava. E você sabe que as empresas públicas, as pessoas que trabalham são ligadas politicamente às novas chefias. E o cara sempre continuava. Aí um dia ele me falou assim, eu falei, cara, mas como é que você consegue isso? Ele falou assim, as chefias passam, a gente fica. Os governos passam. É isso mesmo. A gente fica. O Brasil continua. Continua. Eu vi tantas coisas nesse mundo. Eu fui uma vez para Hiroshima. Eu vou sempre ao Japão para levar meus alunos para fazer graduações. E uma vez eu falei, vamos visitar Hiroshima. E uma aluna minha disse, mas sensei, lá é tão triste, eu não pude nem dormir na cidade, por causa da bomba atômica. Tal. Claro. E quando eu fui, o domo que eles deixam lá como um monumento do que foi a bomba atômica, ele estava cheio de plantas e pássaros. E eu fui rezar, porque eu, como monja, eu vou nesses lugares que teve desastres, coisas assim, e faço minhas orações pelos que faleceram. Né? E estou lá fazendo minha oração, quando eu vejo os pássaros para cá e para lá, e uma vegetação maravilhosa, atrás de mim tinha o rio cheio de crianças brincando, casais namorando, pessoas comendo seu lanchinho, outros cantando e dançando. Eu falei, nossa, onde é que ela viu só tristeza aqui? Foi medonho mesmo. Aí a gente vai no museu e vê tudo o que aconteceu, mas no museu, além de ter as coisas trágicas da bomba atômica, tinha uma multidão de crianças e adolescentes que as escolas japonesas todas levam as crianças lá para fazer um compromisso de que nunca mais usaremos armas atômicas. Então, o que eu vi foi o outro olhar. Tinha a dor, tinha o sofrimento, tinha as mortes, mas tem a vida mais forte e tem esse compromisso que é passado para as novas gerações de que nunca mais vamos usar armas atômicas. Falei, isso valeu essa viagem. Deixa eu perguntar uma coisa que a minha filha me escreveu aqui. Qual que é a sua profissão, monja? Eu fui jornalista. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, em São Paulo. Você está brincando? Sério? Foi importante. O jornalismo faz uma coisa com a gente. Jornal da Tarde maravilhoso. Foi lindo. Revolucionário. Então, Mino Carta, que abriu Mino Carta, saiu para fazer Veja, entrou Murilo Felisberto, e na época do Murilo eu entrei como foca, né? Fiquei lá 3 anos e pouco. Mas foi importante, porque é uma abertura, né? É uma abertura de consciência. O que a gente pensa tem valores da casa, da família, do bairro, nossa, isso não vale nada, né? Perto de tudo que você encontra. Todas as outras necessidades, né? Todos os outros grupos sociais que estão convivendo conosco e que às vezes eram invisíveis. De repente tem a visibilidade, né?
e que somos todos humanos. Isso para mim foi muito forte, somos semelhantes. Não interessa se é rico, pobre, se é importante, se é letrado, não é letrado, é tudo ser humano. Nada disso importa, né? A gente Não é? está vendo hoje que nada disso importa, Pois é. né? As pessoas pobres, as pessoas ricas, as pessoas gordas, as pessoas magras, as pessoas carecas. Pessoa com barriga tanquinho. É isso aí. Tá Todos semelhantes. Semelhantes. todos. E eu acho que a máscara é uma coisa boa, porque a gente vai ver os olhos. Que às vezes a gente mascara, né? A gente fala palavras, faz gestos assim, mas o que você está sentindo de verdade, o olho não mente. O olho não mente, exatamente. Tanto que o Exatamente. Harari, sabe o Harari, né, de Israel, aquele historiador de Israel? Não. Não, conhece, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, 21 coisas para o século XXI. Ok. Então, ele diz assim que a gente tem que ter muito cuidado com os computadores e a inteligência artificial, porque os algoritmos vão ler nossos olhos e vão saber mais do que nós quem somos nós, o que nós gostamos e desgostamos. Isso assim pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Se você pega, por exemplo, um ditador malvadão, que ele quer que todo mundo goste dele, ele lança a foto dele nos computadores todos. E os nossos olhares vão dizer quem gosta e quem não gosta. E ele vai perseguir aqueles que não gostam dele. Porque os olhos vão revelar tudo. Mas Não eles conta, já... não conta isso para ninguém, tá? Eu vou esconder, vou esconder. Vou dar de óculos escuros, né? Porque a gente está numa situação hoje que se resolve fazer isso agora, nós estamos fritos, viu? Mas não é interessante isso? Muito. Eu pensei nisso. Porque eu falo, tem que andar de máscara. Eu falei, que bom, você vai olhar nos olhos dos outros. E quando cumprimentar, em vez de beijo, abraço, você veja, quando você abraça alguém, a sua face fica para o lado de lá. Você não está vendo os olhos da pessoa, você está encostando a face. Mas tem gente que abraça e está olhando a pessoa lá de trás, né? Que queria estar abraçando aquela outra, né? Então, em vez disso, a gente pode se cumprimentar assim, ó, põe as mãozinhas juntas, que significa lado direito e esquerdo unido. Segundo, estou inteiro para você, não estou dividido. E o maior presente que você dá para alguém é a sua presença. E você olha nos olhos. Quer dizer, estou aqui para você. Isso é o maior presente que você dá. Então, em vez de dar beijo, abraço, a gente perceber que tem outras maneiras de nos cumprimentarmos que são muito calorosas e amorosas, sem precisar ter o contato físico. Pois Porque é. vai demorar um pouco da gente poder sair sem máscara. Vai demorar. Então, Vai demorar. nesse processo, aos pouquinhos, vamos nos acostumando com uma outra maneira de ser. Lembrar que no Japão ninguém dá a mão para ninguém nunca. Eles só fazem isso para estrangeiro, porque entre japoneses, quando eles se encontram, se ele está muito contente de ver alguém, diz, ai, que bom te encontrar. Ai, que gostoso te encontrar. É só pôr a mão na perna e abaixa a cabeça. Quanto mais vezes abaixar a cabeça, é mais alegre que está. Então, nós temos meios de comunicação que não precisam ser aqueles que causam contato. Não precisa dar a mão para ninguém, você olha para alguém. Você não precisa sorrir, porque seus olhos vão estar sorrindo. A sua alegria, o seu contentamento de ver alguém vai estar visível. Agora eu fiquei triste. Falta 1 minuto e 40 para terminar a nossa live. Eu também. Nossa, e chegamos quase aos 4.000. Pois é. Por favor, se despeça. Eu te amo. Muito obrigado. Eu adorei ter você aqui. Eu tenho certeza que o público do Só Notícia Boa amou. E eu quero, já de antemão, te convidar para a gente fazer uma outra live, numa outra oportunidade, se você puder. Com toda certeza, com toda a minha alegria. E a minha mensagem para todos vocês é: fica em casa e fica bem em casa. Aprecie a vida, porque onde você está é o centro da sua existência. E estamos vivos, estamos aqui sobrevivendo, sim, com alegria, com contentamento, que aumenta a imunidade. Então, Só notícia boa, aumenta a imunidade. Me falaram outro dia numa live. Eu fiquei tão feliz. você está aumentando a imunidade do povo, tá vendo? É isso aí. Depois, esse seu sorriso, meu filho, vale tudo. Muito obrigado, moça querida. Muito Olha, alegria. um prazer. Amei falar com você. Foi muito bom. Namastê, minha filha está falando para você. Namastê. Vem dar um beijo para ela. Tem 30 segundos. Rapidão, vem dar um beijo nela. Lorena. Oi. Grande beijo. Namastê. Namastê. Amei. Vamos meditar, né, Lorena? Ensina Com certeza, com certeza. Respira, que fica tudo bem.
Com certeza. Muito obrigada. Muitos ensinamentos. Muito Gratidão. obrigado. Ótima noite para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho. Só notícia boa para todo mundo, tá? Linda, Um beijo, maravilhosa. Monja. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.